correr. A polícia descobre que um menor de idade, apelido Champinha, comandou tudo. Novembro de... Eu quero respeitar a maioria e não a minoria, você está entendendo? Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos. O cara tinha 17 anos e 362 dias. Faltavam 3 dias para que ele respondesse pelo crime como maior. Eu acho que ele fez o crime com a calculadora da mão. A maioria é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Porque a vida sempre ofereceu pra mim a morte me chamou pra brindar me oferecendo a sorte. Nunca ninguém me deu um ponto positivo. Quando fui roubar me chamaram de agressivo. Esse movimento de criminalização da juventude coloca uma face que nós não temos políticas, né? Saúde, de assistência social, políticas de educação, políticas, sobretudo, de distribuição de renda, que faz com que o jovem pobre, geralmente, algumas vezes, se insira nos mercados informais criminais, vamos dizer assim. Sobretudo, tem um espaço grande aí para a juventude também a criminalização via tráfico de drogas, né? É bastante responsável por isso, tanto nos adultos como nos jovens, como em furtos e roubos, relacionado muitas vezes, como as duas questões estão interligadas, à juventude, ao apelo ao consumo que a nossa própria sociedade do consumo faz, e acho que aquela ideia importante do Luiz Eduardo Soares de uma visibilidade através da inserção nesses mercados. Então, claro, não é o que a gente tem que afirmar, é que se a pobreza faz esse papel de inserção desses jovens, tanto nos mercados criminais como de visibilidade através do acesso a bens de consumo que não teria em outras condições, ao mesmo tempo tomar sempre aquele cuidado para não estigmatizar, né, que todo jovem pobre é potencialmente criminoso. Claro que não é isso, mas quando a gente analisa as estatísticas, tanto dos criminosos adultos como dos jovens, a gente encontra sempre o mesmo retrato. Ou seja, no Brasil, ainda as pessoas que passam pelo sistema de justiça criminal, tanto juvenil como adulto, estão relacionados à pobreza e, mais do que isso, à desigualdade de direitos, né? Então, a desigualdade de distribuição de renda e a desigualdade de não efetivação desses direitos dos adolescentes como sujeitos. Minha mão pequena bate no vidro do carro. No braço se destaca as queimaduras de cigarra. Chuva forte, só pra camisa o short. Qualquer dia pneumonia me faz tossir até a mão. É um argumento muito frágil em vários sentidos. No sentido do discernimento resgatado pelos deputados, primeiro em relação ao voto, a gente sabe que não tem nenhuma relação necessariamente votar e as questões que envolvem atos infracionais, até porque o voto é facultativo e a incriminação no sistema, se for reduzida a maioridade penal como adulto, é compulsório. Então, acho que essa é uma primeira questão. O discernimento tomado como a juventude não sabe o que faz, de fato não é uma questão para a gente pensar no sentido eles não sabem. Muitas vezes as pessoas sabem, só que a gente costuma falar com discernimento, mas sem direitos. O que recoloca, de novo, a questão de defender a garantia constitucional da maioridade penal de 18 anos. Por quê? Porque o discernimento nesse sentido não faz sentido. Não adianta você saber o que está fazendo, sendo que as suas condições materiais de vidas e existenciais, elas não são uma existência, não colocam uma existência plena, uma existência possivelmente de reconhecimento. E aí acho que essa ideia, de novo, da visibilidade, que o rap tanto coloca, de visibilidade, ora, muitas vezes via crime, coloca uma forma de ser visível numa sociedade que está querendo invisibilizar a juventude. Querendo em nome do boy
tirar. Mas depois da chacina, quem pediu a lei, DJ lá. Não deviam pôr branco pra baixar a maioridade penal, mas pra reverter a falência educacional. Não, senhora, quem matou seu filho não foi um animal, foi uma das crianças vítimas da exclusão social. Sempre, ou quando o debate toma o andamento das casas legislativas, foi motivado historicamente por um crime cometido por um jovem pobre contra, tendo como vítima, um adolescente de classe média. Evidentemente, já falar na criminalização dos não privilegiados significa falar que nós temos quase 56 mil mortes no Brasil, né, homicídios anuais, muitos jovens negros e pobres periféricos morrem, e eles não são objeto, nas suas mortes cotidianas, da mesma mobilização. Mobilização parlamentar, mobilização dos veículos de comunicação de massa. Então é seletivo em relação aos não privilegiados, porque os discursos se voltam sempre nesses momentos, tendo como autor e vítima dois jovens de classes e posições sociais sempre muito específicas. Então a grande vítima atinge e mobiliza quando é de classe média, e o grande algoz sempre é esse jovem não privilegiado. Isso gerou, no caso que eu estudei, da Liana Friedenbach, uma jovem morta em São Paulo, em 2003, que teve uma grande repercussão, no caso do adolescente Champin, que na verdade tem nome, que é o Roberto, que ficou preso durante o tempo do ECA e que depois hoje está numa unidade experimental de saúde, que é uma unidade que, pela legislação brasileira, constitucionalmente não existe, pelo ECA não existe, e é um regime, de fato, de estado de exceção, com a ideia de deixar ali pessoas que, segundo o diagnóstico médico criminal, não teriam muito o que fazer. Então, a gente abre esses espaços de exceção e a maioridade penal vem tentar aumentar esse gargalo, produzindo mais prisão, sempre voltada quando mobiliza a mídia e os parlamentares vítimas de classe média. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. O meu mundo me ensinou a... Os próprios operadores do direito têm na sua cabeça a solução penal com o próprio sistema de direito, a pena como a grande, muitas vezes a pena de prisão ou de internação, no caso dos adolescentes, a pena dada como a forma de recuperação. Claro que não é a forma de recuperação, acaba sendo a pior. E o ECA é interessante que, embora tenha medidas alternativas na legislação de adulto, o ECA dispõe de inúmeras possibilidades para não a internação. Então, a internação, como o próprio ECA diz, é a última das últimas medidas, sobretudo envolvendo crimes não violentos, né? E o que a gente vê na prática é justamente o contrário, uma aplicação muito grande da medida de internação no caso de roubos e no caso do tráfico de drogas. Então, meninos jovens que acabam tendo uma passagem, que acabam, nesse sentido, fazendo uma certa carreira entre o sistema prisional, voltando para a rua, e sistema prisional, o que não quebra esse ciclo, na verdade, se retroalimenta. A polícia sempre dá um mau exemplo, lava minha rua de sangue, leva o ódio pra dentro de cada canto da cidade, pra cima dos quatro extremos da simplicidade. A minha liberdade foi roubada, minha dignidade violentada. A opinião pública ela não tem necessariamente, mesmo inflamada e fabricada por veículos de comunicação, uma interferência direta no sistema parlamentar. Coisas de opinião pública são filtradas e coisas passam, né? Então há momentos que os parlamentares mobilizam de acordo, claro, com seus interesses também de bancada. No caso da maioridade penal, o conceito que eu utilizei é a ideia do Goffman de um frame, que é a produção de um quadro. Quando você forma um quadro sobre o assunto que a Veja faz sobre a maioridade penal, ela coloca nesse quadro só alguns elementos. Então ela coloca: os jovens têm discernimentos, a desigualdade não é motivo para qualquer ato, a brutalidade precisa de resposta penal, sempre a resposta penal, e escolhe sempre nas suas capas essas vítimas, né, na maioria das vezes. Isso forma, no entendimento do público, uma concepção clara da maioridade penal que, de alguma forma, recebe aquela informação, introjeta nos seus esquemas cognitivos aquela resposta e, bom, essa é a opinião que eu tenho sobre aquele tema, e acaba reproduzindo. Os parlamentares utilizam porque, quando isso sai, né, numa proporção
que é uma revista nacional e semanal. Claro, é o momento de apresentar, sendo que as suas bancadas nos estados ou as suas bases do apoio vão referendar aquele tema. Então, o que a mídia faz? Fabrica, formula, enquadra, os nossos entendimentos sobre aquele tema claramente ficam enviesados, né? Eles não ficam totalmente obscurecidos, mas eles são formatados, né? Das crianças e daí, quem vê sangue não tem motivo pra sorrir. Não existe presente e alegria. Tem dia das crianças na periferia. Hoje é dia das crianças e daí, quem vê sangue não tem motivo pra sorrir. Não existe presente e alegria. Tem dia das crianças na periferia. As primeiras é deixar com que o envolvimento com o crime não seja necessariamente uma opção que faz com que a nossa teia de estado, de possibilidades de escola, de inserção mediante as suas vidas estejam relacionadas a outras possibilidades que não essa. Acho que a segunda é essa que a gente falou, ou seja, não ter o seu direito violado desde cedo, sobretudo algumas vezes por organizações do Estado, faz com que você tenha a sua integridade física respeitada. Acho que o terceiro fundamental é tentar mudar, já que o ECA ainda é uma legislação muito avançada de proteção e garantias dos direitos, que tanto não passa a maioridade penal, como ela seja aplicada na íntegra, o ECA, e que, sendo aplicado o Estatuto, as medidas de internação e o crescimento mesmo dos adolescentes que passam pelo sistema não haverá, ou seja, é possível mudar isso mediante a própria atuação dos atores, o que hoje é difícil, porque, como a gente disse, as pessoas, os operadores pensam sempre em pena como solução. É uma mudança muito mais ampla. A ideia de colocar penas alternativas, justiça restaurativa, passar por algo que não o penal, sobretudo nessa inúmera massa que está relacionada a crimes patrimoniais ou a tráfico de drogas, o que tem absoluta relação com desigualdade, distribuição de renda e estratificação social, né? Ocupação mediante mercado de trabalho e ocupação via educação. Então, acho que é isso, que dá para pensar de alternativa de fato, mais direitos, e o que não é alternativa é restringir direitos e mudar a Constituição, que é a maioridade penal, uma grande bobeira. Só para dar um último dado importante em termos de pesquisa, na revista Opinião Pública, no número de 2006, saiu um comparativo internacional sobre legislação e maioridade penal e possíveis efeitos da maioridade penal. E eles provam, por vários dados, que isso tanto não é mais utilizado em países como os próprios deputados dizem, países avançados, cada um tem um sistema muito específico para definir a sua maioridade penal. Segundo, que a maioria dos países define como 18 anos, o que é fundamental para que a gente continue, não tem essa história que outros países necessariamente são exemplos, pelo contrário, a maioria usa 18 anos. O aumento da pena de homicídio de crimes é uma correlação estatística que não existe, que é não provável. Então, evidentemente, não é a solução. É isso. Acabou!